Eu achei importante trazer esse assunto aqui para o canal pelo seguinte, né? O entendimento das egrégoras é importante para entender as atividades com oráculos e também as atividades com radiestesia. Vamos falar primeiro dos oráculos. Quem acompanha meu canal sabe que eu trabalho com astrologia, tanto astrologia natal quanto astrologia horária. Sabe que eu trabalho com tarô, sabe que eu trabalho com baralho cigano. Embora eu não apresente aqui trabalhos de numerologia, eu estudo numerologia há muito tempo, né? E existem aí outros oráculos que eu não trabalho, mas que eu conheço, tenho alguma afinidade, como por exemplo as runas, os búzios, né? E a gente sabe que tem aí uma infinidade de oráculos. Quando se trabalha com muitos oráculos ao mesmo tempo, que é exatamente o meu caso, você vai descobrindo que cada oráculo funciona de uma maneira diferente, tá? Principalmente os oráculos de cartas, como tarô e baralho cigano, mas também o I Ching, que é um outro oráculo que eu trabalho, tá? Principalmente esses oráculos, à medida que você vai trabalhando com esses oráculos, você vai vendo que as intuições, as percepções, né, as previsões de destino, as previsões de futuro, elas não me chegam apenas através do simbolismo das cartas, tá? Esse é um assunto que eu nunca falei para vocês em vídeos anteriores. Isso aqui é uma novidade e eu vou pedir para vocês me acompanharem com atenção no raciocínio que eu vou montar. A astrologia, ela é um oráculo, vamos dizer assim, muito técnico, né? A astrologia é bastante técnica. Então você consegue trabalhar muito bem, aparentemente, com a técnica da astrologia, sem precisar recorrer a nada de mundos espirituais, de egrégoras espirituais, nada disso. Mas quando você vai trabalhar com oráculos de cartas, não é bem assim. Embora exista todo um conjunto de regras, de simbolismo para as cartas, seja de tarô, de baralho cigano, do I Ching e por aí vai, né? E dá para fazer um ótimo trabalho de previsão, se apegando mesmo, né? Seguindo a tradução desses símbolos que já estão nas cartas, mas tem muitas intuições, tem muitas percepções que vêm, né, no trabalho de previsão e que não está nas cartas, né? Muitas intuições que eu tenho, elas não vêm através do simbolismo estricto sensu da carta. A ideia vem na minha mente, né? E aí me vem um quadro do que deve acontecer de previsão para o futuro. Olhando com muita atenção mesmo, isso acontece também na astrologia. Mas como a astrologia tem um aparato técnico, matemático, muito arrojado, às vezes isso passa batido. Com as cartas, não. Com as cartas fica mais evidente de que existe algo a mais que vai além do simbolismo do papel da carta, tá? Embora o simbolismo seja muito rico, dá para ver que existe algo que vai além disso. Para quem é um pouquinho mais cético, já é suficiente a explicação de que essas intuições adicionais que estão além do desenho da carta vêm de um processamento cerebral mesmo, neurológico, ou de algum tipo de processamento cognitivo. Mas, sinceramente, eu que sou o oraculista, eu que estou ali praticando, eu que estou ali, né, fazendo os rituais, embaralhando as cartas, tirando, fazendo as avaliações de destino, né, e muitas vezes a leitura sai muito precisa, com um nível de detalhamento muito preciso. Quem tem essa prática oracular constante, muitos tarólogos, muitos cartomantes sabem do que eu estou falando, se estiverem assistindo esse vídeo sabem do que eu estou falando, a gente tem mesmo uma sensação, uma percepção de que existe mais do que só o simbolismo das cartas quando a gente está fazendo essa previsão. A percepção, a sensação que a gente tem é de que existe ajuda mesmo, amparo espiritual
existem entidades que estão de alguma forma ali ajudando o tarólogo ou o cartomante a fazer essa leitura. Sei de tarólogos, sei de cartomantes, sei de oraculistas que negam qualquer interferência do mundo espiritual. Mas eu também sei que uma pessoa pode receber essa ajuda, esse amparo, né, essa comunicação do mundo espiritual e não estar tendo consciência de que isso está acontecendo. Isso pode acontecer de uma maneira inconsciente. A pessoa não identifica, né, que está recebendo mensagens do mundo espiritual, mas ela está. E tem mais uma outra coisa que eu acho importante de destacar aqui. Trabalhar com muitos oráculos ao mesmo tempo, especialmente tarô, baralho cigano, e eu tenho vários tarôs, eu tenho vários baralhos ciganos, né, vários baralhos Lenormand. Então, assim, o que eu fui percebendo é que cada tarô, inclusive, tá? Então, assim, eu fui percebendo que a egrégora espiritual que apoia meu trabalho com tarô é diferente da egrégora que apoia meu trabalho com o baralho Lenormand, o baralho cigano. Mas mais do que isso, cada deck de tarô que eu tenho funciona de uma forma diferente. E a mesma coisa acontece com cada deck de baralho cigano que eu tenho. Então, é como se é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Além de existir uma egrégora diferente do tarô e uma egrégora diferente do baralho cigano, cada carta parece ter a sua própria egrégora, parece ter o seu próprio amparador espiritual. Eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Algumas pessoas podem achar que a diferença entre um baralho Lenormand e outro, ou entre um tarô e outro, está relacionado com a arte ou a estrutura simbólica do baralho. Em muitos casos isso é verdade, mas não é só isso. Eu tenho, por exemplo, baralhos Lenormands que tem uma estrutura simbólica muito parecida mesmo, só com 36 cartas tradicionais, clássicas, e mesmo assim esses baralhos funcionam de uma maneira diferente entre uma leitura e outra. Quando eu vou fazer uma leitura de oráculos, é como se um determinado deck, é como se um determinado oráculo e um determinado deck de cartas me chamasse para poder fazer essa leitura, essa interpretação. Dificilmente eu atendo muitas pessoas, muitos clientes de tarô, de baralho cigano, dificilmente eu vou usar o mesmo deck para todo mundo, tá? Porque dependendo do cliente que me procurou, dependendo da demanda que me foi trazida, um baralho me chama mais do que o outro. Uma coisa também que eu vou percebendo é que o oráculo da astrologia horária, ele tem um protocolo de interpretação que é bastante rígido. Você tem que seguir à risca as regras da astrologia tradicional no oráculo horário para você obter a sua resposta. E não é qualquer pergunta que dá para se fazer para a astrologia horária. A própria pergunta tem que ser feita dentro de um formato, dentro de um protocolo, senão o mapa de astrologia horária não responde a pergunta. É diferente o que acontece, por exemplo, com o tarô e o baralho cigano, que tem protocolos de interpretação muito mais flexíveis. Praticamente qualquer pergunta pode ser comportada dentro dos protocolos de interpretação do tarô e do baralho cigano. Outra coisa também, o tarô e o baralho cigano, bem como o I Ching e os baralhos de cartas, eles me permitem fornecer conselhos e não apenas fazer previsões, né? Eles me dão essa possibilidade de oferecer conselhos, aconselhamentos para os meus clientes. Ao passo que a astrologia horária, ela só faz previsões. É difícil você dar um aconselhamento através da técnica de astrologia horária. Na verdade, o oráculo em si, ele não dá um conselho, tá? A astrologia horária não dá conselho. Só que ela faz previsões com uma taxa de acerto muito alta, né? É um oráculo mais determinístico do que o tarô, baralho cigano e mesmo do que o I Ching. E aí a pergunta que vem é assim, por que existem essas diferenças? Só as características técnicas, simbólicas, só a estrutura simbólica dos oráculos explica isso?
Muitos oraculistas acham que sim, defendem isso de maneira bastante assertiva. Mas a minha experiência com vários oráculos, tá, nega isso. Ou melhor, a minha experiência com vários oráculos me mostra que só esse argumento não é suficiente para explicar isso. Depois que eu estudei o conceito de egrégoras espirituais, ficou muito mais claro para mim a diferença entre os vários oráculos. Por que um oráculo tem um protocolo de interpretação que é tão mais rígido, enquanto que um outro protocolo, enquanto que um outro oráculo, como o tarô, o baralho cigano, tem um protocolo de interpretação muito mais flexível, que inclusive permite fornecer conselhos, coisa que o oráculo da astrologia horária não me fornece isso. A não ser que eu, como oraculista, use um repertório próprio de aconselhamentos, mas o oráculo em si não tem isso, ok? Então, eu fui percebendo que cada oráculo, ele está ligado a algum tipo de egrégora. Então eu posso dizer que existe a egrégora da astrologia horária, existe a egrégora do tarô, existe a egrégora do baralho cigano, ou a egrégora do I Ching. Vejam que aqui eu tô aqui fazendo a relação entre o conceito de egrégora e de oráculos. E uma coisa muito interessante também que eu fui percebendo é o seguinte: a egrégora de cada oráculo, ela não é homogênea. Então, por exemplo, na astrologia horária existem diferentes escolas, tá? Não existe uma única escola de astrologia horária. Então tem a escola da astrologia horária do John Frawley, existe a escola de astrologia horária dos astrólogos tradicionais árabes, existe a escola de astrologia horária helenística. Então existem diferentes escolas de astrologia horária. E no baralho cigano também, você tem, por exemplo, a escola europeia, e aí você tem a escola alemã de baralho cigano, tem a escola francesa de baralho Lenormand, né? Na verdade, eu falo baralho cigano muitas vezes por costume, porque o baralho Lenormand não é realmente cigano. A origem do baralho Lenormand é alemã, né? É um baralho europeu, na verdade. Então você tem a escola europeia alemã, tem a escola europeia francesa, e no baralho Lenormand também tem a escola brasileira. Então, cada escola, na verdade, constitui uma egrégora. Então você tem a egrégora do baralho cigano, do baralho Lenormand, e as diferentes escolas, cada uma forma uma espécie de sub-egrégora, né, que sustenta aquele trabalho. A mesma coisa acontece com o tarô também. O tarô existem diferentes escolas de interpretação, que na verdade vão formar diferentes egrégoras. E aí, isso traz um entendimento interessante do que acontece com os oráculos, porque se você for colocar na balança, você vai ver que todos os oráculos e todas as escolas funcionam, né? Às vezes eu vejo as pessoas entrando em embates do tipo: a escola europeia de baralho cigano é a que funciona, a escola brasileira não funciona. A escola de tarô cabalístico francesa é a que funciona, a inglesa não funciona, né? Ou então, a astrologia tradicional funciona, a astrologia moderna não funciona, ou vice-versa. E as pessoas se perdem nesses embates, nesses conflitos, quando na verdade todas as escolas e todos os oráculos funcionam, apenas que cada oráculo e cada escola tem a sua especialização e a sua aplicação, que é sustentada, é suportada por uma determinada egrégora da qual aquele oráculo e aquela escola daquele oráculo pertencem. Então, na verdade, o que acaba sendo relevante é observar qual sintonia que o oraculista tem com qual oráculo e com qual escola daquele oráculo, tá? Então, por exemplo, eu tenho sintonia de repente com a astrologia tradicional árabe, faz de conta, tá? Então, todas as técnicas relacionadas a oráculos ligados à astrologia tradicional árabe vão funcionar comigo.
E não é porque essa escola é melhor do que as outras, porque essa técnica é melhor do que as outras, mas é porque eu tenho um perfil, uma sintonia energética com a egrégora que sustenta esse trabalho. Esse mesmo conceito eu fui percebendo que pode se aplicar a outras áreas, tá? Aqui eu debati o conceito de egrégoras com oráculos, mas eu posso falar também de religiões e também de seres extrafísicos. Então, por exemplo, eu tenho um histórico na minha vida em que eu já passei, na minha educação religiosa, eu já passei por Igreja Católica, Igreja dos Mórmons, fui inclusive batizado nas duas, isso na minha adolescência. Com 18 anos, eu tomei conhecimento da doutrina espírita kardecista, fiquei pelo menos por uns 10 anos dentro do movimento espírita kardecista. Depois eu fui para Seichonoye, que é uma religião oriental, fiquei por volta de 2 a 3 anos dentro da Seichonoye, e atualmente estou na igreja messiânica, tá? Então, eu sou inclusive aplicador da técnica Jorei, né? E recentemente recebi meu Oricari, então eu faço parte atualmente da igreja messiânica. E o que eu percebo é que em todas as religiões eu sempre me senti muito bem, sempre tive uma identidade com todas essas religiões, tenho uma simpatia muito grande pelas religiões afrodescendentes, já estudei muito Cabala, né, que é a tradição judaica. Então eu passei por todas essas tradições e o que eu fui percebendo é que existe uma verdade em todas elas funcionam de alguma forma. Quando eu era espírita kardecista, por exemplo, eu tive muitos bons resultados fazendo tratamentos espirituais, recebendo passes espíritas. Quando eu fiz parte da Seichonoye, eu também tive muitos bons resultados fazendo as práticas espirituais da Seichonoye. Como hoje tenho ótimos resultados com as práticas da Igreja Messiânica, com a aplicação do Jorei. Quando eu era criança, eu me dava muito bem com as práticas da Igreja Católica e depois com as práticas da Igreja dos Mórmons, né, que eu fiz parte quando eu era adolescente. Então, assim, sempre funcionou muito bem comigo todas essas práticas espirituais das diferentes religiões. E por que todas elas funcionam, afinal de contas? Atualmente eu estou com o entendimento de que reconhecer que todas essas religiões possuem uma egrégora espiritual, tanto dos praticantes encarnados dessas religiões, quanto dos seres extrafísicos que sustentam essas religiões, é o que explica por que todas elas e todas as práticas dessas religiões funcionam. E aí, a partir dessa linha de raciocínio, eu posso expandir isso para os vários tipos de tratamentos espirituais. Tratamentos holísticos e tratamentos espirituais. Então, cada tipo de tratamento holístico, cada tipo de tratamento espiritual também tem a sua egrégora espiritual.